AudioJungle. Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui, professor Guilherme Lemos com a sua maratona de atualidades. Hoje vou trabalhar como tema Charlie Hebdo. E, além de trabalhar o episódio envolvendo essa revista satírica, eu quero fazer com vocês algumas análises em torno de dois temas um pouco mais subjetivos, já que o Charlie Hebdo envolve a liberdade de expressão e os limites do humor. Tá bom? Vamos lá. Galera, primeiro eu gostaria de iniciar fazendo uma caracterização dessa revista. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho da história do Charlie Hebdo, tá bem? Primeiro, uma revista satírica francesa de esquerda, ok? Uma revista satírica francesa de oposição, fundada em 1970. Qual a linha de publicação inicial do Charlie Hebdo? Uma linha de publicação anticlerical, ou seja, realizava uma crítica às igrejas como um todo e também criticavam a ordem burguesa, o que significa dizer que também eram retratadas através de cartoons e charges grandes personalidades da França, pessoas famosas, presidentes e grandes empresários, tá bom? Então, linha de publicação anticlerical e também criticavam a ordem burguesa, tá bom? Gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre, enfim, além dessa caracterização inicial, a gente fazer uma análise em torno da história aí do Charlie Hebdo. Galera, Charlie Hebdo, primeiro nome, né? O Charlie Hebdo seria um semanário francês, uma revista aí publicada a cada semana na França. Não esqueçam vocês que o Charlie é uma homenagem do editor-chefe ao personagem Charlie Brown do desenho tão conhecido Snoopy, né? Então o Charlie seria uma homenagem aí ao o que seria o dono do Snoopy, né? O Charlie Brown, personagem desse desenho Snoopy, tá certo? Vamos lá. Observem vocês que eu comentei que o Charlie Hebdo surge em 1970. Em 1981, Charlie Hebdo já vai ter os primeiros problemas, é óbvio. Acabei de comentar para cada um que a revista pratica um humor corrosivo e implacável, um humor apelativo. E vocês observaram pela linha de publicação que eles não mexiam com peixe pequeno, e sim peixe grande. Então é óbvio que não vai tardar muito para o Charlie Hebdo ter alguns problemas ligados à esfera judicial. E o primeiro problema, galera, vai surgir em 1981. Numa das publicações do Charlie Hebdo, nós vamos ter uma capa retratando o presidente francês da época. A imagem vai aparecer aqui do meu lado. Vocês vão ver a charge de 1981 que trazia na capa. Observem vocês a capa. Sempre o Charlie Hebdo trabalha com a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é essa tirinha abaixo, essa frase de efeito. E lógico, a linguagem não verbal, a charge, o cartoon, a imagem ali retratada. Como vocês observam, na capa está o presidente francês da época, o socialista François Mitterrand. Aí vocês podem perguntar, Guilherme, o que há de mais? Nada. Mas, se vocês observarem o significado da palavra e da frase, você vai perceber que há uma crítica à ação aí, atuação, logicamente, do presidente François Mitterrand. De que forma? Ora, vocês observam que tem a palavra nostalgia, no sentido de que o posicionamento do presidente, o comportamento do presidente é um comportamento mais
ocioso, né? Um comportamento de preguiça, não está realizando as reformas e as políticas que prometera. Lógico, o presidente, pela maneira até como foi retratado, se sente ofendido e vai entrar na justiça com um processo contra o Charlie Hebdo por difamação. Não esqueçam que o presidente estava apoiado pelas igrejas e por empresários. O que significa dizer que de 1981 até 1992, com ganho de causa para o lado do presidente, o Charlie Hebdo fica 11 anos sem o direito de publicar. Então, olha aí o primeiro problema, galera. 1981 até 1992, o Charlie Hebdo não é publicado. Aí alguns podem perguntar, e em 1992, professor, o que foi que aconteceu? Eles retornaram? Sim. Entraram com um recurso na justiça, dizendo-se defender um dos principais valores fundamentais da democracia francesa, que é a liberdade de expressão. Ou seja, estavam exercendo-a. Dessa forma, a partir de 1992, o Charlie Hebdo retorna às bancas. Muito bem. E aí, Guilherme? Ora, retornaram às bancas, mas com um pezinho no freio, né? Mais receosos, mais acometidos. Vamos dar um salto. Vamos chegar ao ano de 2006. A partir de 2006, galera, o Charlie Hebdo vai entrar em estado de alerta. O que significa isso? Os cartunistas vão necessitar de escolta policial e o prédio comercial em que funciona entre as empresas a redação do Charlie Hebdo vai passar a possuir endereço desconhecido. Alguns podem perguntar, por que o endereço desconhecido? Ora, observem vocês a charge que vai aparecer agora. Ok? Vocês estão percebendo que essa charge de 2006, essa capa do Charlie Hebdo, vai chamar a atenção. Aí vocês podem perguntar, por que, Guilherme? Primeiro, vocês observam que há a incitação na visão da população muçulmana da homossexualidade. Você observa um beijo gay entre o editor-chefe da revista, o Charb, o Chartonier, e um muçulmano. Aí você pergunta, Guilherme, isso já configura uma ofensa? Sim. Por quê? Porque vocês sabem que algumas nações teocráticas, inclusive o Irã, ainda punem, até com a aplicação da pena capital, o que lá é considerado como uma atitude ilícita, enfim, um delito que seria a homossexualidade. Além disso, Maomé aparece retratado na revista. E aí você vai ter outro problema. Isso configura-se um ato problemático. Por quê? De acordo com a religião muçulmana, de acordo com o Islã, é proibido provocar a idolatria. O que significa dizer, galera, que Maomé não pode jamais ser representado. Só para vocês terem uma ideia, o único filme que a população muçulmana reconhece e que traz Maomé, Maomé não é personificado por nenhum ator, nenhuma pessoa faz o papel de Maomé. Maomé é a câmera. Ou seja, todos os atores conversam com o profeta, mas o profeta está meio que em primeira pessoa. Ou seja, Maomé, em hipótese alguma, é retratado. Então, o Charlie Hebdo, além de retratá-lo, vocês observam de que forma? Satirizando, né? Criando a sátira que nós comentamos no início, humor corrosivo, apelativo, implacável, tá bom? Aí vocês podem perguntar, Guilherme, por que a partir de 2006 o Charlie Hebdo vai começar a bater no Islã? Ora, galera, a ideia é a seguinte: nós estamos no ano de 2006 e vocês observam que o humor, a disposição cômica que cada indivíduo tem, geralmente se apropriando de fatos polêmicos da atualidade, óbvio, fatos polêmicos da atualidade, então eles não vão fazer diferente. Ora, 2006, vocês se lembram que 11 de setembro de 2001 ocorreu o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos. Em 2005, devido ao apoio do Reino Unido às forças de coalizão
dos Estados Unidos no Iraque, vão haver atentados a bombas nas estações de metrô, na Inglaterra, em Londres. O que significa dizer que naquele momento a Europa falava sobre o quê? Radicalismo islâmico, as práticas terroristas, a questão da muçulmanização do continente europeu, visto que todos aqui sabem, a taxa de fecundidade da mulher muçulmana, enfim, supera a questão do controle de natalidade que os governos aí fazem na Europa e que, obviamente, atingem famílias cristãs. Então, observem vocês que o tema polêmico da época era o terrorismo islâmico. Então, Charlie Hebdo vai se apropriar, logicamente, nas suas publicações, tá bom? Depois de 2006, novamente o Charlie Hebdo vai ter problemas. O semanário vai publicar em novembro de 2011 uma capa que vai gerar a ira da população muçulmana na França. Não esqueçam vocês que a França é o país europeu com maior comunidade muçulmana na Europa. São mais de 2,5 milhões de muçulmanos. Observem vocês a capa. Vocês observam, primeira ofensa, fazendo aqui uma análise em torno da religiosidade do povo muçulmano. Não esqueçam, religiosidade é diferente de religião. Religião é um instrumento por meio do qual o indivíduo se torna mais digno. A religiosidade é a fé do povo, é aquilo que ele considera como sagrado, como sacral. Observem a capa. Primeiro você percebe que Maomé está sendo retratado. Segundo, vocês sabem que a principal lei islâmica é a chamada Sharia. E vocês observam que o Charlie Hebdo se apropria da principal lei islâmica e faz o trocadilho. Charlie Hebdo, Sharia Hebdo. Isso vai ser considerado uma afronta. Terceiro, vocês observam que eles se apropriaram do Corão. E existe um fragmento do Corão em que a pessoa que pratica um delito como roubo, ele recebe como punição 100 chicotadas em praça pública. O Charlie Hebdo se apropria dessa frase, desse fragmento e altera e coloca 100 chicotadas se você não morrer de rir. Então vocês percebem o quanto essa capa, frente à religiosidade do povo muçulmano, vai gerar problemas. Não é à toa que o Charlie Hebdo sofre um atentado. Um grupo de muçulmanos utilizando um coquetel molotov, uma bomba incendiária, ataca o prédio, descobre o endereço em que funcionava a redação do jornal. Ainda bem, nenhum funcionário do Charlie Hebdo, como do prédio comercial como um todo, foram vitimados, foram atingidos. Mas é óbvio, a redação do jornal ficou parcialmente destruída. Aí vocês podem perguntar, Charlie Hebdo parou? Não. Setembro de 2012. Israel, meu editor, coloca aí, patrão, a imagem. Tá aqui, galera. Olha só. Observando a imagem de setembro de 2012, se observa o quê? O Charlie Hebdo já vai surgir com um slogan. Observem vocês o slogan, vai ser interessante para analisar a liberdade de expressão. Charlie Hebdo, o jornal irresponsável. Olha a conotação, olha o sentido. Na capa, Maomé novamente representado, só que desta vez segurando o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, a palavra literal de Deus em árabe, Alá. E além disso, fragmentos, projéteis aí, de armas sendo lançados contra o Corão e Maomé. Já dá toda uma ideia de radicalismo islâmico. E aí vocês estão observando essa frase. Corão, isto é a merda. É o significado dessa frase aí que está em francês. É óbvio que isso não vai agradar a população muçulmana. E mais, nessa revista você ainda observa imagens de Maomé sendo exibido nu. Nu. Estamos nos aproximando do massacre de Paris. O massacre, lembrem-se, ocorreu no dia 7 de janeiro de 2015, numa quarta-feira. Na segunda-feira, dia 5, o Charlie Hebdo fez uma nova publicação. Dessa vez, Maomé aparece na capa
paraplégico e um judeu transportando-o. O que acontece na quarta-feira? Se liga, pessoal. Dinâmica do atentado. Massacre de Paris, 7 de janeiro de 2015, 8h30 da manhã, horário de Brasília. Ok? 2 irmãos, Sherif e Said Kouachi. 34 anos, 32 anos aí, respectivamente. De descendência, origem argelina, eles representam bem a história de como há o recrutamento jihadista, galera. O Sherif Kouachi e o Said vão tentar estudos e trabalho na França. Entretanto, o Sherif Kouachi tem dificuldades, enfim. Além disso, em vídeos gravados, comenta sobre a realidade da prática da xenofobia na Europa. Ele pratica um assalto à mão armada. É preso. Adivinhem vocês onde ele vai se converter ao Islã, vai se tornar um radical e vai fazer parte da Al-Qaeda no Iêmen? Na prisão, onde ocorre o recrutamento jihadista na França, principalmente. O que vai acontecer, Guilherme? Os 2 irmãos atacam a redação do jornal Charlie Hebdo na manhã de 7 de janeiro de 2015 e matam, usando armas automáticas, 12 pessoas. Lembrando que a 12ª vítima foi um policial atingido, está na rua e na saída eles passam pelo mesmo e atiram friamente. Falam palavras de ordem, como vingamos o profeta Maomé, entram no veículo e partem em fuga, destino noroeste de Paris. Aí você me pergunta, Guilherme, encerrou aí a dinâmica do atentado? Não. O que vai ocorrer? A elite da polícia francesa vai iniciar uma verdadeira caçada aos suspeitos. Só vão encontrá-los na sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2015, escondidos numa gráfica. Nessa gráfica, os mesmos estariam fazendo 4 reféns. De acordo com a versão oficial da polícia, eles mataram, executaram os 4 reféns e na troca de tiros com a polícia foram executados. Mas, enfim, de acordo com fontes aí clandestinas, a polícia teria chegado ao local e na comoção, no apelo de encontrar os suspeitos, teriam entrado e feito uma varredura total. Final da história, 12 vítimas na redação do jornal, 4 vítimas na gráfica, mais os 2 suspeitos. Já vamos aí em 18 pessoas mortas. Entretanto, na mesma sexta-feira, dia 9, um camarada chamado Hamedi Coulibaly, com a ajuda de sua namorada Hayat Boumediene, vão atacar um supermercado judaico. Hamedi Coulibaly, entretanto, deveria saber que toda a França naquele momento estava sendo vigiada. A polícia, o exército, policiais à paisana e um supermercado judaico poderia se transformar ali, óbvio, num alvo em potencial. O que é que acontece? Uma policial à paisana reage ao ataque e é executada pelo Hamedi Coulibaly. Logo após, obviamente na troca de tiros, Hamedi Coulibaly também é executado. E a namoradinha de 18 anos, Guilherme, essa consegue escapar. Compra uma passagem no aeroporto internacional francês e consegue fugir para a Síria. E aí você pode perguntar, Guilherme, havia uma ligação entre os atentados? Bem, eu peço a vocês que tenham um pouco de ponderação. Por quê? Sherif e Said Kouachi, quando gravaram vídeos anteriores, se diziam integrantes da Al-Qaeda no Iêmen. E o Hamedi Coulibaly e a Hayat Boumediene se diziam integrantes do Estado Islâmico. Então fica difícil associar os atentados, porque sabemos que os grupos aí radicais, os grupos terroristas, hoje, atualmente, são rivais. Tá bom? Aí vocês perguntam, Guilherme, depois dos atentados, massacre de Paris, não esqueçam, 12 vítimas no Charlie Hebdo, 4 vítimas na gráfica, os 2 suspeitos, ok? Os irmãos Kouachi, Hamedi Coulibaly e a policial. No total, o massacre de Paris ceifou aí a vida de 20 pessoas, tá bom? Vamos lá. Imediatamente, o governo francês, óbvio, toda a França, a Europa enlutada, eles vão organizar uma marcha. Exatamente, uma marcha pela liberdade de expressão e contra o terrorismo. Temos um episódio marcante da história. Grave isso.
meu caro vestibulando, meu caro concurseiro, gravem isso. A Marcha Republicana de Paris reuniu cerca de 4 milhões de pessoas no domingo, dia 11 de janeiro de 2015. Eu me lembro, tinham mais de 57 líderes de Estado. Entre eles, a Angela Merkel, da Alemanha, o François Hollande. Ou seja, tinham pessoas aí, não esqueçam, houve uma ausência, e essa ausência foi sentida, e os próprios chefes de Estado realizaram uma crítica mesma, que foi a ausência de Barack Obama, que nem representante mandou, diga-se de passagem. Mas a Marcha Republicana, ela foi um episódio muito importante pela liberdade de expressão e contra o terrorismo. Não é à toa que criaram um movimento. No momento da marcha existiam vários cartazes que traziam a frase, a expressão Jesus Charlie, ou seja, eu sou Charlie, nós somos Charlie. E aí eu pergunto a vocês, é óbvio que eu sou contra o terrorismo, sem dúvida alguma, em nenhuma hipótese eu seria a favor de qualquer ato terrorista, mas eu pergunto a vocês, Charlie Hebdo praticava a liberdade de expressão? Guilherme, sim. Visto que o Charlie Hebdo não individualizava, não nomeava a crítica, só dessa forma eu poderia pensar na liberdade de expressão ocorrendo uma ruptura. Mas aí eu pergunto para vocês, Sartre, importante filósofo, coloca que a liberdade de expressão precede de responsabilidade e respeito para ser liberdade de expressão. Senão, configura-se em libertinagem, em ofensa. Eu trago outro raciocínio para vocês. Liberdade de expressão, sim. Responsabilidade, sempre. Fica a pergunta, fica essa análise a ser feita. Ora, essa é a liberdade de expressão que nós devemos defender, porque é óbvio, nós sabemos que o Charlie Hebdo, quando surgiu em 1970, quando chegou a década de 90, 400 mil exemplares eram vendidos por dia. Antes do atentado, não estavam mais vendendo nem 30 mil exemplares. Depois do atentado, Guilherme, 5 milhões. Praticamente no primeiro dia, pós-atentados esgotados. A capa com um Maomé, segurando a frase, eu sou Charlie. E aí eu coloco para vocês, será que essa liberdade de expressão, que não vem precedida de respeito e responsabilidade, deve ser considerado como sendo liberdade de expressão? Tá bom? Fica essa ideia. Não esqueçam, nós, na nossa Constituição Federal, é óbvio, nós temos aí o direito à liberdade de expressão e o direito à privacidade sendo definido no artigo 5º da Constituição Federal. O que significa isso? Todos nós temos o direito, óbvio, de falar o que nós queremos falar. Ou seja, todos nós temos o direito à liberdade de expressão. Mas não esqueçam que ela não pode ferir a moral, a imagem, a vida privada do outro indivíduo. É aí onde eu analiso e finalizo aqui minha aula trazendo duas expressões para vocês. A primeira, resiliência. A segunda, alteridade. O que é a resiliência? É a capacidade que o indivíduo tem de suportar situações adversas. O que significa isso, Guilherme? Na minha opinião, o povo muçulmano, pelo menos a maioria aí dos 2,5 milhões de muçulmanos que vivem na França, não deixam de ser um povo resiliente. Ou seja, suporta a elasticidade do indivíduo, obviamente, de suportar essas situações adversas. Mas creio eu que talvez os cartunistas do Charlie Hebdo não tenham respeitado um valor muito importante. Talvez não tanto quanto a liberdade de expressão, ou de acordo com o advogado do Charlie, a liberdade. Mas existe uma coisa chamada alteridade. A alteridade é o limite do outro indivíduo. E é óbvio, o meu limite acaba quando se inicia o do meu parceiro, o do meu, enfim, o do outro. Então gostaria de trazer essas informações para vocês. Estou muito grato, tá certo? Não esqueçam, sempre nós finalizamos nossas aulas fazendo um convite importante. Quer se aprofundar mais em relações aos conteúdos, quer resolver listas de exercícios, materiais em PowerPoint, que eu não tenho dúvida, vocês vão adorar estar na nossa plataforma,
eu gostaria que vocês visitassem esse site, ó, www.humanasemfoco.com.br. Aprender agora ficou mais divertido, tá bom? Venha fazer parte dessa família, você também.